Oi, gente! Estamos aqui de novo com vocês, né? Olha, eu disse que se as notícias se atualizarem, a gente voltava aqui para trazer para vocês. Só aqui no nosso canal você fica bem informado, fi. A notícia vai chegando, a gente vai trazendo. Então, para você que está aí do outro lado aí e ainda não se inscreveu, você tá esperando o quê, meu filho? Vamos lá, se inscreva agora nesse canal, solta o likezinho aí para que o YouTube possa divulgar aqui essas informações que a gente vai trazer para vocês agora, tá? Olha só, menino de Deus. Parece que houve traição aí no STF, né? Olha, gente, eu sempre falei, né, que coisa errada nunca dá certo, cara. Nunca dá certo, né? Deus castiga, tá? É isso mesmo, tá? Preste muita atenção, entenda o que levou, né, ministros aí do STF a desconfiar que foram gravados por Toffoli. Deixa eu trazer para vocês aqui essa informação, fique até o final. Olha, eu tenho aqui mais umas 3 informações aqui. Bomba, tá, pessoal? Bomba mesmo. Então fique até o final que vocês vão ver esse desenrolo aí. O que aconteceu, quem é que traiu quem. Eu vou trazer tudo com riqueza de detalhes aqui para você. Bora pro vídeo. Veja esse diálogo entre ministros do STF publicado pelo site Poder 360. E mais esse. E esse outro. A riqueza de detalhes na descrição da reunião feita nesta e em outras reportagens levou ministros do STF a suspeitarem que a reunião secreta para discutir o pedido de suspeição de Dias Toffoli, no caso Master, foi gravada. A informação sobre a desconfiança dos ministros foi publicada pelo jornal Folha de São Paulo e confirmada pelo Metrópolis por meio de apuração própria. A reunião entre os 10 ministros da corte, realizada ontem na sede do Supremo, tratou sobre a condução de Toffoli no caso do Banco Master. Ao fim do encontro, os magistrados divulgaram uma nota informando que Toffoli decidiu deixar a relatoria do caso. Os ministros passaram a desconfiar que foram gravados por Toffoli após a divulgação de reportagens na imprensa com relatos precisos de falas feitas durante a reunião. Toffoli se viu no centro de uma polêmica após um documento da Polícia Federal citar mensagens encontradas em aparelhos de Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, com menções ao ministro. O material é sigiloso e menciona negociações sobre um resort no Paraná, ligado ao caso, o Taiaiá. Toffoli admitiu ser sócio do resort, mas negou relação com Vorcaro e seus familiares. De acordo com a coluna de Manuela Alcântara, no Metrópolis, a reunião teve início tenso. Toffoli não queria deixar a relatoria do caso. A defesa do ministro foi de sua imparcialidade na atuação e de que não tinha relação de amizade com Vorcaro. Os colegas insistiram acerca do desgaste. Toffoli demorou para aceitar, mas por fim ficou decidido que a saída tinha que ser a pedido, com a retirada da arguição de suspeição contra ele. Para seguir acompanhando esse caso, acesse o metrópolis.com. E olha, essa renúncia aí do Toffoli tá dando o que falar, né, gente? A renúncia do Toffoli aí ao cargo de ministro aí do STF circula aí nos bastidores, né, do Planalto, e o Lula aí orienta os seus ministros a não apoiarem. Preste atenção, porque eu vou ler novamente aqui para vocês, ó. Renúncia de Toffoli ao cargo de ministro circula nos bastidores, tá, pessoal? O Toffoli aí a qualquer momento aí ele pode, né, renunciar ao cargo de ministro. Deixa eu trazer para vocês aqui essa informação. Palácio do Planalto, hein? Como é que está reagindo, assistindo e imaginando e analisando tudo isso que está acontecendo? Quem sabe disso tudo é a Edilene Lopes, que chega agora. Boa noite, Edilene, bem-vinda. Boa noite, Thaís. Boa noite a toda a nossa audiência. A orientação do presidente Lula para os ministros é não opinarem em relação à crise do Supremo Tribunal Federal relacionada ao Banco Master. O escalado para levar essa mensagem aos pares é o ministro da Secretaria da Presidência da República, Sidônio Palmeira. Isso porque há uma leitura no Palácio do Planalto de que estão querendo jogar essa crise do STF no colo do Lula. E tem um motivo. Há uma conversa no Congresso Nacional entre os líderes de que a sugestão de renúncia de Dias Toffoli para acabar com a crise no STF já seria uma realidade. Isso poderia beneficiar o governo federal, já que abriria mais uma vaga para a indicação de Lula no STF. O entorno do presidente da República nega que haja essa articulação e a orientação de Lula, através de Sidônia, para que os ministros não comentem essa crise do STF em relação ao Master, nem no público e nem no privado. Hoje, o ditado que prevalece na esplanada em relação a esse assunto, Thaís, é boca fechada, não entra mosquito. Eu acho, gente, que o Toffoli aí, ele tá mais sujo do que
cocô de galinheiro, né? Concorda comigo? Hã? Eu acho que ele tá muito sujo, né? Com o nome dele aí envolvido, né? Nesse escândalo aí do Banco Master. Menino, não é fácil não, né? Então eu acho que ele tá muito sujo e eu acho que esses caras aí vão sacrificar ele. Concorda comigo, gente? Hã? Concorda? Quem concorda comigo? Deixa aqui nos comentários aqui. Anderson, eu concordo com você. Tá aí, né? Bom, e vocês estão vendo aí a imagem aí do Gustavo Gaia, né? Eu não poderia de deixar o Gustavo Gaia. Porque esse Gustavo Gaia, gente, pelo amor de Deus, tá? Ele quer falar um pouquinho, né, sobre esse escândalo aí, né? Esse Gustavo Gaia. Gente, preste atenção muito. Não, para o que você tá fazendo aí e preste atenção no que o Gustavo Gaia vai falar, né? O tema aqui da capa é traição, né? Traição aí na Suprema Corte, né? O Toffoli gravou reunião secreta com colegas do STF. E aí o Gustavo Gaia, ele quer dar uma palhinha. Bora trazer ele aqui, bora pro vídeo. Que é algo sem precedentes no judiciário brasileiro e talvez até no mundo inteiro. Uma suspeita que pode colocar o Dias Toffoli na mira não só da imprensa, como ele já está há algumas semanas, mas dos seus próprios colegas da Suprema Corte. Aparentemente, Dias Toffoli traiu os seus 9 colegas no nosso STF. É algo assim que, se for confirmada, mostra a lambança moral que virou a mais alta corte do Brasil. Esse trecho aqui, só para você entender a gravidade. Vamos lá. Gravação clandestina. Conta pra gente os detalhes dessa apuração. Ixi. Pois é, Uribe, o clima no Supremo que era para ter amenizado, Dias Toffoli, como muitos queriam, deixou a relatoria e portanto, era para apaziguar a relação, mas tem potencial essa nova notícia de criar uma crise ainda mais profunda dentro do STF. O jornal Poder 360 revelou trechos literais do que foi dito nessa reunião ontem, que foi fechada. Esse é o detalhe. Eu estou com a matéria aqui da Folha de São Paulo, Mônica Bergamo, e é simplesmente inacreditável. Não tem outra explicação. O que foi falado nesta reunião, aquela reunião que o Fachin encerrou a sessão para ter um diálogo entre os ministros do STF, porque o STF estava sendo destruído na opinião pública, o resquício de credibilidade que eles tinham, para eles acharem alguma saída, onde eles fingiram que o Dias Toffoli tinha pedido para sair, e mesmo sem ter suspeição e inocente, ele entregou a relatoria, que depois foi sorteada e caiu na mão do André Mendonça. O que a imprensa está divulgando é exatamente o que foi falado dentro da reunião. Exatamente. E agora os ministros do STF acreditam que foram gravados clandestinamente por Toffoli em sessão secreta. A sessão era secreta e a conversa foi gravada. Por que eles estão falando isso? Se você for olhar na parte de baixo da matéria, olha isso aqui. Tem exatamente o que cada um disse. Gilmar Mendes, eu acho que o que está por trás disso é que o ministro Toffoli tomou algumas decisões ao longo do seu tempo, nesse caso Master aqui no STF, que contrariam a Polícia Federal. E a Polícia Federal quis revidar, só aumentando a tensão entre STF e PF. Carmen Lúcia disse, todo taxista que eu pego fala mal do Supremo. A população está contra o Supremo. Disse ainda que, apesar de ter confiança em Toffoli, era necessário pensar na institucionalidade. Aí o Fux. O ministro Toffoli, para mim, tem fé pública. Meu voto é a favor dele. Acabou. Eu não sei o que vocês estão discutindo. Moraes não teve falas literais publicadas, mas parece que como um duro crítico da Polícia Federal, que entregou ao presidente da Corte, Edson Fachin, um relatório que culminou na saída do Toffoli no cargo. Nunes Marques disse, para mim isso é um nada jurídico. Em seguida, critica Fachin por querer votar a suspeição de Toffoli. Sua frase publicada de forma literal é a seguinte, isso é um absurdo, o juiz lá da comarca do interior passará a ser comandado pelo delegado local se acertarmos esse tipo de situação. Acabou o Poder Judiciário do Brasil. O Fachin não pode colocar em votação a arguição. Minha sugestão é que o ministro relator do processo faça uma proposição dizendo que não é impedido nem suspeito e coloque os argumentos diante do que foi apresentado, a gente vota. E pelo que vi aqui, ele vai ser maioria. O ideal seria unanimidade, presidente, mas estou falando mais sobre encaminhamento, pois do mérito eu não tenho dúvida.
Aí tem a frase do André Mendonça, aqui. Tem uma questão que é descrito como relação íntima do ministro Toffoli. Isso não existe, está aqui claro que não existe. Relação íntima em 6 anos, só com 6 minutos de conversa? Como disse o ministro Fux, a palavra do ministro Toffoli tem fé pública. Então, isso está descartado. Aí o Zanin. Sou há 1 ano e meio relator de um caso que envolve 3 ministros do STJ. E a Polícia Federal até hoje mandou para mim muito menos informação do que essas 200 páginas, com fotos de satélite, cruzamentos celulares. Isso tudo aqui é nulo. Flávio Dino. Essas 200 páginas de relatório da PF, para mim, são lixo jurídico. Olha que interessante, né? Ele está falando que o trabalho da Polícia Federal é um lixo jurídico. Não adianta discutir esse lixo jurídico. A crise hoje é política. Presidente, em 2035, se Deus me der saúde, eu quero estar nessa cadeira. Ou se a gente não fizer o impeachment, né? E essa cadeira tem bônus e ônus. Eu acho que não adianta pensar nessa cadeira só dos bônus. Eu acho, senhor presidente, que o senhor deveria ter resolvido isso dentro da institucionalidade. Mas, apesar de todas as falas, os magistrados concluíram que o melhor para o STF era o afastamento do Toffoli. Na minha opinião, muitos que defenderam o Toffoli ali sabiam que ele estava numa situação indefensável, mas queriam chegar a um acordo que ele abandonasse a relatoria porque estava prejudicando o STF, sim. O que mais chama atenção nisso tudo, gente, é que realmente, para ter essa literalidade, ponto e vírgula das frases, é porque foi gravado. E a única pessoa que poderia ter gravado é o Toffoli. E aí a matéria termina. A suspeita de que ele gravou os próprios colegas tem o condão de isolar o magistrado na corte, segundo um dos seus integrantes, já que houve uma quebra de confiança. O que eu acho? O Toffoli entregou o áudio mostrando que ele não estava sozinho, que ele tinha o apoio dos seus colegas. E a imprensa publicou justamente o apoio dos colegas. Outra coisa, se foi gravada a conversa, então foi gravado o trecho onde eles falam que a melhor saída seria Toffoli abrir mão da relatoria e ser sorteada novamente. Por que essa parte não foi divulgada pela imprensa? Por que essa parte não está no áudio? Ou o áudio foi enviado sem essa parte? A pergunta é, por que o Toffoli saiu da relatoria se não tinha nenhum problema? E cadê esse trecho da conversa que mostra o debate onde eles chegam a essa conclusão? Uma coisa é certa, ninguém nunca mais ali do STF vai conversar com o Toffoli novamente com medo de estar sendo gravado. Isso acaba com a confiança. Esta é a Suprema Corte Brasileira. Aí, não é fácil não, né, gente? Aí abala, né? Abala a confiança aí, com certeza, né? Olha, eu gostaria de fazer um comentáriozinho, né? O Toffoli aí tá com o nome envolvido, até o pescoço, nesse escândalo do Banco Master. E aí, gente, eu fiquei assim, pensando assim, sabe? Poxa, né? Realmente for provado, né, pessoal? For provado, igual a polícia aí já expôs tudo e o cara já até saiu aí, né, do cargo aí. Como é que um ser humano tem um zóio tão grande assim? Vamos falar aqui no popular, né? Um ministro aí que ganha uma bagatela aí de quase 50 mil por mês, né? Enquanto tantas pessoas batalham no sol e chuva, né? Pega aí das 7 da manhã até as 21 horas para ganhar um salário mínimo. O cara me ganha aí quase 50 mil por mês. Se não subiu, né? Talvez eu esteja até meio atrasado aqui. E aí tem um bocado de regalia, né? No cargo dele. E aí cresce o olho ainda para... Ah, pelo amor de Deus, gente. Que Brasil é esse, né? Eu vou ficando por aqui, muito obrigado a todos vocês, eu peço a você que, por favor, se inscreva nesse canal, curta e compartilhem o máximo. Um abraço!